Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Salve a todos! No vídeo de hoje eu vim trazer uma história muito interessante. Eu fui para confirmar com a Padilha, com a mãe, rainha da casa. E ela confirmou que realmente isso existiu. Hoje ele está mais ali nas redondezas ali da Suécia, né, trazendo. É a história do Tranca-Rua Rei das Almas. Olha que interessante. O Tranca-Rua Rei das Almas, ele não pega qualquer médium. Os médios de Tranca-Rua Rei das Almas geralmente são pessoas que têm linhagem de imperador, rei, rainha. Então assim, eu trabalho, então realmente você pode pesquisar a sua linhagem que você tem um rei, uma rainha ali, né, no seu antepassado, se você trabalha com essa entidade. Aqui no Brasil eu acho difícil trabalhar com essa entidade. Ele não costuma vir muito por aqui, por essas redondezas do Brasil, né, vem mais o Tranca-Rua das Almas. Mas eles trabalham assim no astral, é muito interessante. A história dele começa ali no Japão, né, na época colonial do Japão, onde o Japão estava começando a desenvolver a sua comunicação. Havia 3 tranca-ruas que mandavam naquele lugar, que manda até hoje, né, que é o primeiro, que é o Rei das Almas, onde ele ficava ali na parte mais densa. Então o que o Rei das Almas governava? Ele governava ali a parte dos samurais, né? A parte, inclusive ele vem como um samurai, né? A parte do samurai, a parte ali dos ninjas da época, né? Dos antigos mesmo, que tem dos budistas. Então ele governava essa parte ali religiosa e mais underground do Japão, né? Hoje a gente vê ali como a Yakuza. A Yakuza realmente, vocês vão entender de onde veio a Yakuza. E aí veio havia o Tranca-Rua das Encruzilhadas, né, que também tem uma herança japonesa, e o Tranca-Ruas de Imbaré, também que tem uma herança japonesa também. Só que estava tendo um grande reviravolta, havia guerras lá fora. Quem mandava na época era o imperador, né, que era o imperial da época. Isso aí eu não lembro das eras, mas é só entender ali, conseguir colocar, vai conseguir entender, né, a situação, qual era que era, porque o calendário deles são diferentes da gente. Então estava tendo a comunicação, estava tendo ali um grande desenvolvimento na tecnologia, na eletricidade, na comunicação, no rádio, né? E então o Japão estava começando a envolver a tecnologia. E o Rei das Almas não gostou, porque ele estava perdendo o domínio, né? Por quê? Porque nessa revolução os samurais começaram a ser criticados, né? Não precisavam mais da proteção dos samurais. Os ninjas estavam migrando ali para bandidos. Então ele estava conturbado. Ao lado dele tinha uma rainha das almas, uma Padilha, né? E o 7 encruzilhadas, né? Ele viu a essência ali, ele viu que estava começando a ter esse reboliço e ele migrou. Então ele foi para o norte, para as Américas, para a Europa, por causa da comunicação ali, do sistema via rádio. Que, se eu não me engano, é a AM, né? A rádio AM. Então ele estava começando a transmigrar ali para os outros continentes. E o Imbaré, ele já estava também. O Imbaré, por a questão dele ser muito pagão, ele trazia culturas diferentes para dentro do Japão. E isso estava irritando o Rei das Almas. Por quê? Porque ele ia nas suas navegações, né, trazia ali a essência e divulgava de forma divulgada. Ele e a Padilha das Almas. Então eles faziam isso, né? Então meio que começou a irritar. O Imbaré, pela sua forma ali maliciosa, acabou fazendo um acordo com outros tranca-ruas de menor valor, que tinha domínios ali nasquelas regiões,
por trás do Rei das Almas, até que ele chegou à Rainha das Almas, que é a Padilha, e falou que do jeito que estava não dava, porque o processo do Japão seria gigantesco. A Rainha das Almas viu, entendeu a questão, entendeu a essência e falou: vamos ter que derrubar o Rei das Almas. E aí juntou também com Encruzilhada. Acho que o pai não vai gostar que eu fale dessa coisa, mas houve sim uma interação do Encruzilhada, do 7, na área da Rei Encruzilhada, e ele acabou dando um golpe no Rei das Almas. Tanto Encruzilhada, quanto Imbaré, quanto a Rainha das Almas deu um golpe no Encruzilhada, onde destronou. Quando houve esse destrono, né, dos tranca-ruas, do Rei das Almas, ninguém mais poderia ter rei. Nomenclatura chamado Rei das Almas, Rei das Encruzilhadas, Rei Imbaré. E aí eles começaram a usar o 7 por causa do alto índice católico que já estava acontecendo lá. As 7 vibrações já estavam comandando o mundo. Então meio que o Encruzilhada mesmo pegou essa essência e falou: vamos usar o 7, que é um sistema setenário, onde tem tudo. Todos acordaram e começaram a usar. Então começou a usar a nomenclatura de tranca-rua, 7 encruzilhadas, tranca-rua, 7 almas, tranca-rua, 7 tranca-ruas de Imbaré dos 7 cais. E aí começou a usar, porque o Imbaré trabalhava na parte ali do porto, né? Ou ele entra como porto ou cais. Então destronaram. Só que o interessante é que todos os tranca-ruas usaram 7. Mas a Rainha das Almas não. Ela não usou 7 almas. Ela continuou sendo rainha. Então ela viu a oportunidade e falou: não, eu não vou deixar o meu reinado. Vocês fizeram o que vocês têm que fazer aí, entre vocês. Nós, Falange de Padilhas, vamos continuar sendo rei e rainha. Então, é por isso que hoje algumas Padilhas têm uma nomenclatura de Rainha das 7 Encruzilhadas e tranca-ruas pode falar até rei, mas das 7 encruzilhadas por causa desse acordo. Então ela também deu um golpe nos tranca-ruas, olha que interessante, né? Então acabou que trouxe todo o envolvimento. Por causa desse acordo, o Japão explodiu na era tecnológica, e essa tecnologia que é hoje. Então eles viraram praticamente base da tecnologia. Então eles conseguiram introduzir ali a essência do Ogum, do Iroko, do Exu Orixá, da Iemanjá, né, por causa da internet. Inclusive a nossa internet, ela vem da Europa, né, mas a internet do Japão lá já está em terabytes, enquanto a gente está em gigas. Começou a entrar em gigas agora. Eles já estão em tera lá em questão. Só que é um país controlado, né? Então você não pode fazer um download, tudo é imposto, mas é um país que, se trabalhar e ter uma forma certinha, você tem benefícios e tem caminhos interessantes por causa desse acordo. Porque na época, quando era rei, né, que era um sistema ali de dinastia, só havia dinheiro quem era sangue azul. Quem não tinha sangue azul era apenas um comerciante. Hoje não. Quando destronou, aqueles que eram comerciantes começaram a ser tratados como rei, e aqueles que eram rei começaram a ser tratados ali apenas como uma família real, né? Então eles teve que se adaptar também. Então essa aí foi a história que deu um colapso, né? Segundo a mãe, né, informações da mãe, esse rei Encruzilhadas ele não está mais no Japão, ele passa, mas hoje ele está na Suécia ali, por causa do rei e rainha, né? Porque na Inglaterra, ali é a parte dos vampiros, então é um assunto para outro vídeo, mas quem comanda ali a forma inglesa ali é os vampiros, as falanges dos morcegos, que tem o envolvimento da pombagira morcego e tal. Então tem todo um outro egrégora, né? Mas hoje os tranca-ruas estão na Suécia, o Rei das Almas, que é o tranca-rua de 7 almas, né? Esse Rei das Almas, ele foi um dos fundadores da Yakuza, não só ele, mas os 3 tranca-ruas, né? O engraçado, se eu não me engano,
peço que deixem nos comentários aqui a correção, né? Tem um pouquinho de tempo que eu pesquisei isso. Yakuza são letras, né? Yakuza. O Ya significa 3, Ku significa o 8, né? Yaku. E Za significa o 9, se eu não me engano. Então 3, 8 e 9. Então envolve ali Tranca-Rua das Encruzilhadas, Tranca-Rua de Imbaré no 9 e o Tranca-Rua Rei das Almas no 8, né? O Imbaré aqui no 8 e o 9 ali o Rei das Almas junto com a rainha. Só que o 9 ficou ali trazendo a essência da rainha. Então a Yakuza, ela tem uma energia muito forte com a Rainha das Almas. Então essas mulheres que são aí, vamos dizer, escravizadas, também passa na mão delas ali, né? Uma forma de evolução e karma. Então é como uma forma de aplicar o karma dessas almas que não evoluíram, tá bom? Então entra ali o Yakuza. Por isso que a Yakuza é tão conhecida no mundo, por causa dos tranca-ruas também. Eles têm envolvimento ali na questão das falas. Eu não vou entrar muito em detalhe porque é um assunto mais extenso, mas tem a ver sim, tá bom? Fique com a Axé de Padilha e até a próxima.